só pra você ver, eu já tava me sentindo assim, eu me acho nova. Eu vou fazer 65 anos agora em fevereiro, eu me acho nova, mas eu tava me sentindo uma inválida. Eu não conseguia subir uma escada, eu subia degrau por degrau, passo por passo, para entrar na casa dos meus filhos. Na minha casa eu não tinha escada, mas eu não podia, eu não levantava sozinha, eu tinha que segurar muito, ou meu marido me ajudar. Por quê? De tanta dor que eu sentia. Não cheguei a fazer cirurgia, mas o médico falou na possibilidade. Eu não sei como que você está andando. Se você continuar assim, olha, eu vou te ajudar um tempo, mas você vai ter que fazer uma cirurgia. Eu falei assim, não, eu não posso acreditar, eu não quero fazer cirurgia na coluna, porque todo mundo fala que é um problema muito sério fazer cirurgia na coluna. Eu pegava peso, espécie alguma, eu ia fazer uma faxina, eu não conseguia. Se uma faxina, um apartamento de 2 quartos pequenos na Flórida que eu ia limpar, horas que eu podia gastar umas 2 horas e meia, estourando 3, eu gastava 4h30, 5 horas, e às vezes até mais. Eu precisava até de chamar amiga minha para me ajudar a limpar o apartamento, porque eu não estava dando conta. Enfim, eu comecei a fazer o seu tratamento. É inacreditável. Só acredita quem começa e quem faz realmente, e dá um voto de confiança que existem pessoas como você ainda no mundo. Depois que eu comecei a fazer, eu nem percebi, eu esqueci que eu tinha um problema, que eu tinha uma dor no joelho, que eu não conseguia subir escada, descer escada, eu não levava roupa para o lounge para lavar, porque eu não aguentava, eu pedia para o filho, para a filha, para o meu esposo para levar. E, enfim, então, eu não senti mais dor nenhuma no joelho, eu subo escada, eu desço escada, eu faxino. Hoje, eu limpo a casa aqui dos meus filhos, eu limpo o dia inteiro, não sinto dor na coluna. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa última aula da Semana Você Sem Dor. Hoje é algo mais importante. Você vai entender o passo a passo que eu ensino para todos os meus alunos para eles acabarem com as dores nos primeiros 30 dias. E mesmo se já tem algum diagnóstico de alguma lesão séria. Não importa se tem artrite de disco, produção de disco, artrite, artrose, tendinite, condromalácia patelar, problema no seu cóccix, na sua cervical, na sua torácica. Não importa o nome do seu problema, o nome do seu diagnóstico. Não importa também se você só tem dores, nem sabe o que é. Então, durante essa semana, você já deve ter visto aí vários resultados dos meus alunos ao longo da primeira e da segunda aula, fora da semana que antecedeu, que foi a semana de aquecimento, onde também fiz várias aulas com vários resultados dos meus alunos, mostrando para vocês que é possível, independente da sua idade ou da sua lesão. Lá no meu Instagram, diariamente, inclusive você já me segue lá, @viversemdor_USA, lá diariamente eu posto também resultados dos nossos alunos aqui nos Estados Unidos, que a gente ajudou a acabar com as dores, tendo diagnóstico de lesões seríssimas em 30 dias ou menos. Mas eu entendo que hoje pode acontecer de aparecer pessoas aqui que nunca me viu, não me acompanha na rede social, não assistiu às aulas da Semana Você Sem Dor. Então, para você que talvez está tendo um primeiro contato com algum conteúdo meu, eu preparei um pequeno vídeo com uma amostra de pessoas que nós já ajudamos a acabar com as dores em 30 dias ou menos, mesmo enfrentando diagnóstico de lesões seríssimas. Todos os resultados aí que você teve nesses 21 dias seguindo o acompanhamento. Vamos lá. A dor no tornozelo, a dor no joelho, né? Que em consequência do joelho, quadril, tô tendo bem mais mobilidade. Tô muito feliz, Felipe, porque em pouco tempo eu já consigo andar descalça. Para mim tá dando certo. Eu tava dizendo, olha, eu tô morta de feliz porque eu não sinto mais dor. Tava com 171,6, se eu não me engano. E agora eu tô com 161, foram mais de 10 pounds. Reduzi bastante, tô tão feliz. Eu tava sempre reclamando dessa dor no nervo ciático. E olha, desde que eu comecei, acho que uma semana depois que eu comecei a fazer os exercícios, de lá pra cá eu não senti mais dor. Não tenho mais dor no nervo ciático. E não precisei tomar mais nada de anti-inflamatório. Eu falei pra ela, nossa, eu quero continuar fazendo sempre. E às vezes, quando eu tava assim com dor, era difícil subir escada. Ou eu subia bem devagar, porque de vez em quando o elevador aqui tá com problema, sabe? E daí, agora, nossa, eu subi desço correndo até, sem dor, mas sem dor nenhuma. Viviane, quais foram os resultados que você teve aí seguindo o acompanhamento durante os 21 dias? Olha, o meu primeiro, né, a primeira coisa que foi boa, ótima para mim, foi que eu curei minha dor no joelho, podia agachar e colocar o peso nele tranquilo. Não terminou a minha dor no ciático, não podia dormir à noite com dor no ciático. Hoje eu durmo tranquilamente,
levanto assim, sem dores na lombar, sem dores em todos os ossos da coluna, estou livre, graças a Deus. E perdi meus 3 quilos. E estou feliz, estou outra pessoa. O que eu acho mais interessante, quando as pessoas entram no programa Viver Sem Dor, com Dor, Lesões, a primeira coisa que elas querem é acabar com a dor. Mas depois dos primeiros 30 dias, elas ficam mais felizes com o resultado estético. Perde gordura quem precisa, até esquece da dor. Bom, a gente já vai começar, mas antes, eu vou fazer uma pequena revisão aqui das aulas que a gente teve ao longo dessa semana, só para nivelar vocês que por acaso não tiveram tempo de assistir, ou caiu aqui de paraquedas, está sendo a primeira aula que vocês estão tendo, só que tem um detalhe importante. Todas essas aulas vão sair do ar nesse sábado agora às 11h59 da noite. Ou seja, você não tem muito tempo para assistir as outras aulas, caso ainda não tenha assistido, inclusive essa. Não tem como você assistir depois. Então, se você não assistiu às outras, assim que acabar essa aula aqui, o link delas estão aqui abaixo desse vídeo, você pode ir lá e assistir. Na aula 1, você aprendeu que qualquer lesão degenerativa está associada aos desalinhamentos posturais. O desalinhamento postural causa uma sobrecarga na articulação, que causa microlesão, inflamação e lesão degenerativa. Você aprendeu quais são os 5 intensificadores das lesões: redução de massa muscular, redução de densidade óssea, sedentarismo, movimento repetitivo e sobrepeso. Esses são intensificadores, não são a causa da lesão degenerativa. Você aprendeu quais são os 5 moduladores da dor: alimentação, hidratação, sono, exercício, emoções. Aprendeu a diferença entre dor e lesão, são 2 coisas distintas. Você pode ter lesão e não ter dor, assim como você pode ter dor e não ter lesão. Ou você pode ter dor e lesão, mas são 2 coisas diferentes. E você aprendeu os 5 estágios dos problemas de saúde, você vai acumulando ao longo de sua vida, devido àqueles 3 erros que a grande indústria faz com que você cometa: ir no médico, tomar medicamento e tratar diagnóstico. Na aula 2, você conheceu o caso da Maria. Já sofria com várias limitações no corpo, como facete plantar, desgaste no menisco, problema no ligamento do joelho, tendinopatia glútea, desgaste no quadril, hérnia lombar, abalamento discal, síndrome do impacto no ombro, hérnia cervical. Além disso, ela enfrentava outros problemas, como depressão, ansiedade, pré-diabetes, baixo libido e sobrepeso. Você viu quais são os exercícios musculofísio, ou seja, da musculação combinado com a fisioterapia, que a gente usa para poder alinhar a postura e resolver a questão da lesão degenerativa. E você viu também quais são os primeiros passos para poder alinhar o corpo e ajustar a parte hormonal, para que a gente consiga solucionar os problemas relacionados à depressão, ansiedade, pré-diabetes, baixo libido e sobrepeso. Está muito relacionado com o quê? Com o estilo de vida. Hoje, você vai entender quais são os passos que você precisa ter nos próximos 30 dias para você ficar sem dor enquanto você fica em forma. As 2 coisas acontecendo de maneira simultânea. Nós ajudamos quase 1.000 imigrantes aqui nos Estados Unidos. Talvez você que está assistindo veio por indicação de alguns dos nossos alunos. E hoje eu vou explicar detalhadamente como que você pode tentar uma vaga no meu acompanhamento individualizado. Nós tivemos aí 6.000 pessoas, mais ou menos, participando da Semana Você Sem Dor. A gente não tem a capacidade de ajudar todo mundo. Então, você que está interessado e precisa da minha ajuda, assista essa aula até o final para você entender como tentar uma vaga comigo. Só a farinha não faz o bolo. Para fazer um bolo, você precisa de todos os ingredientes, não é verdade? Precisa de açúcar, ovo, até sal precisa. Fermento químico em pó, óleo de manteiga, leite, chocolate em pó, farinha de trigo. Cada ingrediente desse tem um papel importante. Se você tirar um desses ingredientes, o bolo não vai ficar tão bom. E dependendo do ingrediente que você tirar, nem o bolo você vai conseguir fazer. Para você acabar com suas dores, recuperar a sua saúde, não é diferente. Existem ingredientes que você vai precisar de tê-los em conjunto de maneira simultânea para você conseguir recuperar o seu corpo, a sua saúde. Então você vai entender quais desalinhamentos posturais você tem e vai ajustar os moduladores da dor. Então esses ingredientes, você vai entender comigo aqui agora como que você vai preparar o seu bolo da saúde para resolver qualquer dor, qualquer lesão e qualquer problema de saúde que você tem. Nós temos resultados aqui, alunos que pararam de tomar por recomendação médica, remédio para diabetes, hipertensão, insônia, depressão, ansiedade. Temos vários casos aqui para fibromialgia, problemas cardíacos, tem um monte aqui.
Mas isso é diretamente com o seu médico. Mas uma vez que você cuida da sua saúde, colocando todos os ingredientes do seu bolo da saúde, vão ser só consequência que você vai ter, além de acabar com as suas dores e curar as suas lesões. Observe essas imagens aí. Uma hernia de disco, uma tendinite calcária no seu ombro, uma artrose no joelho. Quando você olha esses exames, o que você consegue concluir? Nada. Esse exame está mostrando o que causou a sua hérnia, a sua tendinite, a sua artrose ou qualquer outro problema que você tenha? Como que alguém vai identificar, através de exames, a causa do problema, sendo que o exame não mostra nada? O exame serve para poder fazer uma infiltração de ácido, um corticoide, um stem cells, um PRP, para fazer uma cirurgia, para te passar um anti-inflamatório. Agora observe essa foto. Você consegue perceber que esse cara está torto? Que a coluna está torta? Que a barriga está jogada para frente? Que o ombro está desalinhado? Você precisa ser um especialista no assunto para entender que tem alguma coisa de errado nessa postura. Na verdade, várias. E essa mulher? Precisa ser algum gênio para entender que o joelho dela está caindo para dentro, a barriga dela jogada para frente, sobrecarregando a lombar dela, cabeça e ombro para frente. Alguma vez o médico já fez um mapa postural seu, pediu foto sua posturais para poder avaliar o seu corpo inteiro? Só de olhar para a foto dessa moça aí, dá para entender, já vai ter, mesmo se ela não tiver diagnóstico médico, ela vai ter uma fascite plantar, uma rotação interna ali do fêmur, sobrecarrega o joelho, vai dar desgaste no menisco, sobrecarrega o ligamento, que vai gerar um desgaste no quadril também, porque o fêmur está rodado para dentro, a pelve está desalinhada, tem antiversão, está inclinada para frente, aumenta o arco da lombar, sobrecarrega as vértebras L4, L5, S1. Isso para ela ter problemas no ciático, uma estenose lombar, uma espondilolistese. Isso. Independente se ela nem tiver diagnóstico médico, a gente já consegue identificar olhando para a postura dela. Essa barriga solta para frente está mostrando fraqueza da musculatura do core, musculatura mais profunda do corpo, responsável por estabilizar a coluna. O assoalho pélvico está fraco, com certeza já não está conseguindo segurar o xixi, o cocô. Por isso que a pessoa vai ficando velha, mija nas calças, porque os músculos vai ficando tudo fraco. E o médico nunca te explicou isso, não é verdade? Aí tá com o ombro, cabeça jogada para frente ali, ele é desgaste no ombro, pode dar tendinite, bursite, pode comer o rotador interno do ombro, o supraespinhal pode lesionar a cabeça ao longo do bíceps, vai sobrecarregar a cervical dela, também vai ter hérnia cervical, vai ter compressão neural, dormência no braço. E aí o médico alguma vez já te explicou isso aqui, já olhou a sua postura? Ou você faz o quê? Ora exame? Você consegue entender que o exame não serve para nada? Agora olha a diferença quando você tem uma visão completa do corpo. Por acaso Deus fez a gente separado? É um braço para ali, uma perna para ali, uma cabeça para ali, tudo separado, ou o corpo é todo integrado? Presta atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar agora do Ademir. Ele está arrumando casa, travou a coluna, precisou até de cadeira de rodas, tomou até morfina, ópio, a dor não passava. O médico fez o que? Exames, e falou que ia precisar de uma cirurgia. Observa isso. A hérnia de disco, né? L4, L5 e S1, se eu não me engano. Começou praticamente quando eu estava no Brasil ainda, ou seja, quase há 10 anos atrás. Mas uma das crises que eu tive, que foi muito forte, eu estava em casa ajudando minha mulher a limpar aqui, arrumar a casa, né? Eu estava passando o vacuum, né? Passando o aspirador. Aí naquela, né, passa o VEC aqui e com a outra mão você já move um móvel para lá e não sei o que, e abaixa, não sei o que. Meu, aquele dia, depois que eu terminei no final do dia, começou a doer, e a dor foi, assim, escalonando tão rápido que chegou uma hora que eu não conseguia mais me mexer. Eu não conseguia, eu moro em prédio, né, eu tinha que descer a escada, eu não conseguia descer. E aí fomos para o hospital, tinha um amigo meu em casa, ele me ajudou a descer a escada. Eu fiquei 12 horas dentro do hospital. A maior parte do tempo, acho que eu fiquei umas 11 horas e meia esperando ser atendido. E aí quando me chamaram para ser atendido, eu fui de cadeira de roda, só que chega lá, eles nem tocam em você, né? Ela só pergunta o que você tem, aí você explica,
Aí falou, tá bom. Aí foi, me deu morfina, porque a dor era muito grande, só que não passou a dor. E ela me deu uma outra que eu esqueci o nome, que é mais forte ainda. Que ela é viciante e tudo, é até perigoso a pessoa se viciar. Uhum. Aí foi a única coisa que deu pra mim poder sair do hospital, porque eu não consegui, mesmo assim, que eu tomando, aliviou um pouco a dor, mas eu não conseguia andar. Aí depois daquela lá eu fiquei um mês em casa parado. Porque aí uma das últimas crises que eu tive, eu fiz uma ressonância magnética, né, para saber qual que era a situação. E um amigo meu que mora aqui, um parente dele lá, um primo, não sei, ele é médico, ele é especialista em coluna, né? E cirurgião, tudo. E aí eu mandei os resultados para ele dar uma olhada, e ele falou, o caso aí é só aí não tem mais jeito não, é só é só cirurgia mesmo, né? E eu comecei a pensar, falei, eu já tô ficando sem opção. Se eu não conseguir alguma coisa para fortalecer as minhas costas e eu parar de tomar remédio, aí não vai ter jeito não, aí eu vou ter que entrar na cirurgia mesmo, né? E o pior de tudo é que aqui eu ia ter que ir embora para o Brasil, né? Porque aqui eu não ia ter condição de pagar um tratamento nem nada, eu ia ter que ir embora. Pode-se dizer, então, que foi um bom investimento que você fez comparado a mais de 10 anos com dores, remédio, quiropraxia, injeção, a grana que você gastou. Você fez um bom investimento? Ah, com certeza, cara. Com certeza, porque se não fosse isso daí, eu não tinha mais esperança. Assim, você foi a minha última esperança, assim, a última opção. Eu tô bem feliz mesmo com o resultado, entendeu? Agora, que nem eu falei, agora que na época do inverno, que eu sempre tenho as crises, né? Eu tô conseguindo trabalhar e não tá me afetando em nada. Pô, tô feliz pra caramba com isso aí, cara. Eu agradeço mesmo a você aí, porque isso aí tá me salvando aqui, cara. Já imaginou você, do nada, limpando a casa, travar e ir para o hospital? Aí faz exame e te põe numa mesa de cirurgia? Você escutou aí falando que o especialista de coluna, o cara que só estuda coluna, falou que o caso dele era só cirurgia? Hoje talvez você tenha uma dor, de vez em quando inflama o ciático, você acha que não é nada. Na hora que você travar, cair no hospital, talvez você não vai ter a mesma sorte do Ademir. De lá mesmo eles conseguem colocar na sua cabeça que você vai precisar de uma cirurgia. E tudo começa assim, é com uma dorzinha daqui, e do nada você está limpando uma casa, dá uma travada, vai para o hospital. Nem ópio, nem morfina solucionou a dor dele. Você entende que é absurdo que o médico nem avaliou a postura dele, porque não sabe, né? Só fez o que? Exame. É o que eu mostrei para vocês aqui no início. Através do exame, define o futuro de uma pessoa. Aí põe numa mesa de cirurgia, arrebenta a vida dela. Ele já estava prestes a voltar para o Brasil por não ter condições de poder fazer nenhum tipo de tratamento aqui. E hoje, aqui nos Estados Unidos, tem uma coisa que chama Public Charge, que está sendo fiscalizada agora, sempre teve, mas não era fiscalizado como está sendo hoje, que é um encargo para o governo. O imigrante hoje nos Estados Unidos, que é um encargo para o governo, que é um Public Charge, está correndo sérios riscos que isso não está sendo benéfico para a situação imigratória de ninguém aqui, tendo ou não tendo documento. Contas hospitalares, request, requerer benefícios ao governo, de qualquer natureza, está pesando contra o imigrante hoje. Se você tem documento, quando você preencheu o seu papelado, você fez um check no box dizendo lá que você não seria um public charge para o governo. Você não seria um encargo público, você pagaria suas contas, você não ia ficar aplicando para nenhum tipo de seguro de saúde, nenhuma outro benefício do governo aqui. Só que até ano passado isso não era fiscalizado, não dava-se importância para isso, as coisas mudaram. O vento mudou. Então hoje, você precisa do sistema, vai para o hospital, vem aquela conta absurda, sua vida vira de cabeça para baixo. E se você fizer qualquer requerimento dependendo do governo, agora você está correndo outros riscos relacionados à sua permanência aqui no país. O termo em inglês é public charge, é encargo público. É algo muito sério. O primeiro ingrediente do seu bolo da saúde que você precisa é o mapa postural para você entender o que está causando a sua dor, a sua lesão. Parar com essa coisa de achar que algum exame vai te mostrar alguma coisa, o exame você rasga e ele joga fora. A não ser que você quer tomar medicamento, tomar injeção, quer ir para cirurgia. Olha esse artigo científico. Que top é o nosso corpo humano. Toda vez que você faz exercício e tem uma contração muscular, você vai produzir substâncias no seu corpo que são anti-inflamatórias, são as citocinas. O que isso quer dizer?
Quer dizer que se você está com uma artrose no joelho, faz exercício para o joelho, você produz uma substância natural no seu corpo, que Deus nos fez assim, que vai agir como um anti-inflamatório que vai ajudar a recuperar, regenerar a sua articulação. Sabe o que é mais fantástico? Você tem um problema no joelho. O exercício do braço ajuda também lá no joelho. Então não importa se o exercício é com o braço, com as costas, com o peito, vai agir no corpo inteiro. Quanto mais intenso o exercício, mais citocinas você produz. Só que se você tem um problema no seu joelho, você não pode treinar com intensidade. A intensidade tem que ser baixa. Então você não vai produzir tanta. Mas em contrapartida, o seu quadril, suas costas, seu ombro, seu peito está saudável. Então você pode treinar pesado para ajudar na recuperação do seu joelho. Olha que fantástico isso. Como é que é maravilhoso, como é que Deus nos fez. Então nosso corpo consegue produzir a substância que vai recuperar a articulação. Muita gente pergunta se é possível regenerar a cartilagem. A resposta é sim. Nesse estudo científico provou isso. Durante muito tempo, as pessoas aprenderam a pensar na cartilagem como se fosse a borracha de um pneu. Quanto mais usa, mais gasta. Só que pesquisadores acompanharam 325 adultos durante aproximadamente 2 anos e fizeram ressonâncias magnéticas dos joelhos. E sabe o que encontraram? Pessoas com maior força muscular e aquelas cuja capacidade física melhorou apresentaram associações com mudanças favoráveis no volume da cartilagem. Os próprios pesquisadores concluíram que a cartilagem é uma estrutura dinâmica capaz de responder ao estímulo físico. E sabe o que é o mais fantástico? Que esse estudo, a única coisa que foi diferente dos grupos é que eles tiveram apenas um ingrediente do bolo da saúde, que foi o exercício. Eles nem aplicaram os 6 ingredientes que vocês vão aprender aqui hoje, que é o bolo da saúde completo, estão aplicando apenas um dos ingredientes. No período de 2 anos já viu melhora no volume da cartilagem. Se você aplicar todos os ingredientes que você vai aprender comigo hoje, 6 meses a 1 ano você já consegue. Só que quem participou das outras aulas entendeu a diferença de lesão para dor. A cartilagem ela demora mais tempo para regenerar, mas a dor você consegue acabar com ela nos primeiros 30 dias. O que causa dor em você não é a lesão, é a inflamação. Então está inflamado, dói. Se está desinflamado, não vai doer. Por mais que você continue com um osso com osso, seu quadril, seu coluna, seu joelho, não importa. Daqui 30 dias que fazer o exame, você vai continuar com o seu diagnóstico. Mas você vai estar sem dor. Porque a regeneração ela é lenta e gradual. Se você aplica os 6 ingredientes da saúde, a partir de 6 meses você já tem uma mudança significativa na sua cartilagem. Olha só o que aconteceu com essa aluna aqui, a Gina, que ela já tinha operado o menisco, já estava na fila para poder fazer uma cirurgia no joelho devido à artrose que ela desenvolveu. Se você não sabe, toda vez que você faz uma cirurgia aí, uma limpeza lá no seu menisco, isso tudo, acelera ainda mais o desgaste da sua articulação. Para mim, quem opera joelho, coluna, ombro, quadril, na verdade, a pessoa é uma vítima do sistema, né? Louco é quem está te operando, porque o leigo no assunto está nas mãos, né? Acaba virando vítima do que está acontecendo. Tenho artroses. Bom, eu já fiz menisco. Fez cirurgia do menisco? Cirurgia de menisco há muitos anos, 20 anos atrás. Depois eu comecei com o problema da artrose, né? E agora eu estou osso com osso. Na parte interna do joelho, tá osso com osso. Já tentaram aquelas coisas que você já sabe, todo mundo. Estive na fila da cirurgia faz 1 ano, desisti. E, bom, continuar e continuo. E agora eu realmente estou me sentindo... Você não imagina, ontem, quando eu cheguei a fechar pelo 2º dia, 40 minutos caminhando na esteira, e eu desci aquela escada da academia. Hoje, Gina, não posso acreditar. Juro a você que eu não acreditei. E tinha quantos anos que você já estava sofrendo com os problemas no joelho? Você disse que até ia operar? Olha, piorou agora. Os últimos 4 anos tinha piorado bastante. Eu fui aos poucos, começando com dor. Teve uma vez que me deu uma dor, tiveram que imobilizar. O joelho inchado o tempo todo. Eu parei de botar algum tipo de roupa, porque obviamente você fica com aquela coisa enorme, porque está muito inchado. Fiz fisioterapia, fiz ácido hialurônico, só que depois o 3º já não funciona mais, né? O ácido hialurônico absorve, e eu até pensei que tinha sido um ácido hialurônico que tinha colocado assim de baixa qualidade da última vez, mas não era. Era o meu corpo que já não aguentava mais, entendeu? Então, não foi fácil. Aprendi a andar de bengala, tem vezes que eu não conseguia caminhar,
Eu não estava indo. Olha, eu fiz esse final de semana, eu saí para fazer compras. Eu fiquei assim, admirada, porque normalmente eu sempre pego aquele carrinho para evitar que eu falasse economizar meu joelho, entendeu? Eu sempre pegava o carrinho no supermercado, onde tinha, ou então pego o carrinho para me apoiar, porque não dá para eu fazer compras ou ir olhar lojas com, sabe, caminhando. Mas olha, te conto uma coisa. Muito obrigada, porque eu não pensei que eu poderia estar. Nem se terminar, o desafio termina agora, Tem nessa quantos dias que você está fazendo? Você é aluna novata, começou agora, correto? até 10. 10? Quantos dias? Até 10. Então, tem quantos dias só de exercício? Não, desde que a gente começou o desafio, uma semana antes, Então, nós nem completamos, vai completar 21 dias no sábado. Então, sábado. sexta é 20, hoje 19 dias, é isso? É, isso mesmo. Vocês, é isso aí. Vocês veem por que as pessoas acham que é mentira os vídeos que eu posto na internet? É porque é esse tipo de história que acontece aí, ó. A gente tem vários alunos aqui com 19 dias, artrose, problema no menisco, já tinha feito de tudo, osso com osso, ia operar e não precisou. Isso aí, parabéns. Já pensou você começar a andar de bengala aqui nesse país? Você que está trabalhando aí, depende do seu corpo para poder ganhar o seu pão de cada dia. Você entende como que o sistema prejudica quem está dentro dele? A Gina já tinha passado por cirurgia no menisco, já estava na fila para operar o outro joelho com artrose, já estava andando de bengala. 19 dias. Então, para você acabar com a sua inflamação, para você ter uma vida funcional, é rápido. A regeneração da cartilagem, ela é mais lenta. Mas não importa. O que você precisa é ser uma pessoa funcional para não chegar ao ponto de cair na mão do sistema da doença. Então, o segundo ingrediente são os exercícios, eles alinham a postura e fortalecem os músculos, favorecendo a recuperação articular. Essa foto mostra o PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. O que é isso? Isso é quando você passa por algum estresse na sua vida que você não conseguiu pôr um fim nele. Passou, por exemplo, na sua infância, foi abusada, viu alguém sendo, foi assaltada, foi maltratada pelos pais, teve um trauma que mexeu muito com você, foi traída, pessoa ingrata com você. Então, situações que mexeram muito com o seu emocional, se você não tiver dado um fim, não tiver resolvido verdadeiramente, você vai ter sintomas no seu organismo e a ciência descreve 12, são eles: flashbacks, pesadelos, memórias intrusivas, evitação, hipervigilância, sustos exagerados, irritabilidade, raiva, problemas de sono, dificuldade de concentração, pensamentos e emoções negativas, isolamento, distanciamento emocional, dificuldade de sentir emoções positivas. Então, esses 12 sintomas estão relacionados com algum trauma, algum estresse. Não precisa de ser algo muito grande. Tem pessoas com pouca coisa, aquilo já gera um desgaste emocional para ela muito grande. Então, isso é relativo para cada pessoa. E isso acaba mudando muita coisa dentro do seu organismo e predispondo você a desenvolver as piores doenças que existem. Mas existe uma maneira muito simples de você começar a treinar o seu cérebro a resolver essas coisas. Observa comigo esse vídeo aqui agora do mundo animal e eu te explico. Então ali vocês viram
a gazela se fingindo de morta, o predador correu atrás dela, pegou, ela fingiu de morta. Aí depois veio a hiena lá, ainda roubou ela do tigre, na hora que ela distraiu, ela saiu correndo. O que isso quer dizer? Quando você passa por algum estresse na sua vida, você precisa aprender com essa gazela. Ela não chega na casa dela e fica depressiva porque o predador correu atrás dela. Ela não chega na casa dela e agenda uma consulta com um psiquiatra, com um psicanalista, com um terapeuta, com um psicólogo para ajudá-la a superar o trauma do predador ter corrido atrás dela. Sabe o que na ciência isso significa? Que a gazela, ela tem uma carga alostática baixa. Significa que o corpo consegue encerrar o estresse. Não fica culminando aquilo dentro dela. Na Bíblia, já ensina isso há mais de 2000 anos. Perdoar. Perdoa e vai embora. Só que nós temos essa dificuldade. E você vai ver o que essa dificuldade acontece. O que faz isso? O que vai acontecer no seu corpo além de dores? Dor não é nada. Você vai ver daqui a pouco. Então, olha só. Você tem a hiperexcitação, que é o momento do seu estresse. Aí depois tem a fase de constrição, que é o corpo e a mente se fecham para se proteger. Dissociação, sensação de desligamento do que está acontecendo. Imobilização, trava, congela diante da situação. Depois a normalização, o corpo entende que o perigo passou e relaxa. Reação natural, ponto final, vida que segue. Ou seja, passou por um ciclo, terminou o ciclo, encerrou. Ela não vai precisar de fazer terapia para se recuperar porque o predador correu atrás dela, porque alguém traiu ela, porque alguém abusou dela, porque alguém foi ingrato com ela, porque alguém decepcionou ela, porque alguém fechou ela no trânsito. Ela não vai precisar de terapia para superar isso. Ela encerra o ciclo dela. Então isso é uma pessoa, a gazela, pode ser você, que tem uma carga alostática baixa, que consegue colocar um ponto final das coisas, não fica remoendo aquilo que você fez comigo em 1508, às 7 horas da manhã, no dia ensolarado. Você ia sair de casa e você fez isso ou isso, aquilo, não é mesmo? A maioria das pessoas tem uma carga alostática alta. Isso é uma das principais causas das doenças mais graves que existe hoje na atualidade. Não somente dor no corpo. Então, a pessoa tem a hiperexcitação, você pode entender isso com qualquer momento de estresse específico para você. Né? O estresse ele é relativo para cada pessoa. Tem gente que está numa fila, na mesma fila de um banco, de qualquer lugar, e reage de maneira diferente. Assim como uma batida no carro, uma situação estressante, a reação ela é individual. Você tem muita coisa que você não controla. Você só pode controlar a sua reação em relação àquilo dali. Então aí tem a hiperexcitação, a constrição, que é onde o corpo e a mente se fecham para se proteger, dissociação, sensação de desligamento que está acontecendo, aí tem a fase de negação, a pessoa age como aquilo não tivesse acontecido, finge boba, né? Finge que esqueci, está tudo bem. Aí tem a fase de imobilização, congela, trava diante da situação, depois a fase da amnésia, bloqueia ou não lembra partes do que aconteceu. A pessoa tenta forçar ela a esquecer aquilo dali, mas fica alojado no inconsciente dela, de algumas pessoas no consciente dela, ela não colocou um ponto final, isso é uma pessoa que ela não consegue encerrar o estresse da vida dela. O estresse dela é constante, e essa mudança, devido ao problema emocional, vão gerar problemas hormonais em você, que vai desestruturar todo o seu corpo. O seu sistema nervoso vai ficar mais sensível. Você tem dor no corpo, por exemplo, porque você é uma pessoa com carga alostática alta. Enquanto você não aprender a ser uma pessoa com carga alostática baixa, que aprende a encerrar estresse, para de ficar carregando tudo isso dentro de você, você vai ter dor no corpo. Não adianta, não tem mágica, não tem solução para quem não quer aprender isso daqui. Então você precisa de ferramentas para aprender a encerrar estresse na sua vida. E não somente isso, as piores doenças hoje estão relacionadas com pessoas que não conseguem encerrar o estresse. Câncer, Alzheimer, Parkinson, diabetes tipo 2, doenças psicossomáticas, doença autoimune. Você vai entender de uma maneira bem extrema o que é essa carga alostática alta na vida de uma pessoa. A Vera perdeu o noivo dela 10 dias antes do casamento. Você imagina a carga emocional que essa mulher passou? Imagina você fazer uma preparação. Poxa, você vai se casar.
O que antecede o casamento gera uma expectativa muito maior do que, às vezes, o próprio casamento, não é verdade? E 10 dias antes ela perdeu o noivo dela. Aí você vai ver o que aconteceu com ela. Ansiedade, porque eu fui diagnosticada com mal de Parkinson. O diagnóstico que eu tive foi em 2021. Eu não conseguia relaxar. Você não consegue descansar. E, tipo assim, deixa a gente meio acelerado. E todo mundo na igreja, assim, sempre vê alegria, assim. Quando eu estava me vendo meio triste esses últimos tempos, eu falei, o que você tem, Vera? Era o cansaço que eu estava sentindo, eu não sabia do quê. Começou lentamente em 2019 e eu nem sabia que era isso, né? 2 anos depois que eu perdi eu ia me casar, né? Ele morreu 10 dias antes da gente casar, num acidente. A gente se preparou para casar. 10 dias antes da gente casar, ele morreu. E nesse luto, que foi que eu descobri que eu tinha Parkinson. Foi um choque emocional muito grande. Eu fiquei com depressão por 1 ano. Eu queria morrer de qualquer maneira. Quando eu estava na depressão, eu olhava para tudo, nada tinha alegria. Tudo que eu queria era ter essa alegria de volta, né? Quando eu aceitei a soberania de Deus na minha vida, foi que eu me recuperei. Daí eu comprei, né, a mentoria e comecei a fazer e fiquei muito feliz que eu tô tendo muito bom resultado. Eu não tenho mais ansiedade, porque a ansiedade é horrível, né? Quanto tempo que você já estava sofrendo com essa ansiedade? Já fazia mais uns 2 anos. Tô com mais energia, tô muito feliz mesmo. Minha postura, assim, eu tava assim, ó. Agora eu tô assim. A minha sobrinha, ela falou, tia, como que a tua cintura ficou fina? É maravilhoso, porque as pessoas estão percebendo, né? Nós temos que viver a nossa vida como se fosse o último dia que nós fôssemos viver. Existe uma promessa de Deus para nossas vidas e que Ele nunca nos dá um fardo maior do que nós possamos carregar. Eu queria morrer de qualquer forma, né? A pessoa, quando está com depressão, ela quer morrer. Me apropriei das promessas de Deus e por isso que eu estou aqui. Então, existe um Deus que nos ama, existe um Deus que prometeu nos amar e deu a sua vida por nós, e Ele está aqui conosco todos os dias, nos sustentando. Você entende o efeito de uma carga alostática alta? A Vera passou por um extremo na vida dela. E ela só foi melhorar na hora que ela aceitou a soberania de Deus e conseguiu move on, conseguiu seguir adiante. Mas tem muita gente aqui assistindo, tá tendo uma carga alostática alta por causa que o preço da gasolina aumentou. Porque chegou para comprar o supermercado lá, o leite estava mais caro. Foi sair de casa e bateu o carro. Qualquer coisa é muita coisa. A pessoa passa o dia a dia dela estressada, sendo uma pessoa que não consegue pôr fim nas coisas, está sempre estressada. Não tem como ter saúde dessa maneira. Isso está relacionado com as piores doenças que existem na atualidade. Dor no corpo é o de menos. Seu corpo fica totalmente alterado, parte hormonal. Então, esse estresse emocional, você precisa aprender com Jesus. Perdoa e vai embora. A ciência só explica o que a Bíblia já fala para a gente há milhares de anos. Então, não fique carregando as coisas. Esse é o terceiro ingrediente do bolo da saúde que você precisa. Cuidar da sua emoção. Ciclo da dor. Alimentação rica em carboidrato, principalmente carboidratos refinados. Pão, né? Acorda comer pão. É pão de tarde, pão de noite, você olha no espelho e já está com cara de pão. Não, Felipe, eu como não, como broa, ou como misto. É tudo a mesma porcaria. Então é a farinha de trigo toda hora, é um chocolatezinho, é um biscoitinho. Então, alimentos que vão ter uma alta carga glicêmica no seu corpo, porcaria ou não, até alimento saudável, se não tiver uma estratégia por trás para combinar com uma boa proteína, você acaba, uma boa proteína, uma boa gordura, você acaba elevando muito a sua glicose, mesmo que seja um arroz, que seja uma batata doce, um inhame aí, não importa. Se não tiver estratégia para comer, dá problema também. Tá? Então, você fica comendo muito carboidrato, seu corpo aumenta a insulina, que é só alimento geralmente com alta carga glicêmica, pico frequente de glicose no sangue, glicação começa a acontecer, que é a inflamação do seu organismo, a glicose que sobra ali começa a grudar nos tecidos, nas proteínas do seu corpo, começa a oxidar o seu corpo também, que é a próxima fase ali que acontece simultâneo. A oxidação é basicamente o seu corpo começa a ficar enferrujado, começa a afetar a sua mitocôndria, tecidos, órgãos, seu DNA.
Mitocôndria é onde produz energia. Se você está oxidando, enferrujando sua mitocôndria, você está sem energia aí agora, é porque você está todo enferrujado. O seu corpo não consegue nem mais produzir energia, porque está inflamado. Isso é um processo inflamatório. Então, quando está acontecendo glicação, oxidação, o seu corpo começa a gerar substâncias inflamatórias para poder combater. Só que você não para de comer essas porcariadas todas. Então, o seu corpo continua inflamado do mesmo jeito. Aí você tem colágeno lá que vai ficar glicado. Aí você tem colágeno na sua articulação, vai ter dor na sua articulação, vai mexer na sua pele, porque você tem colágeno na pele. Aí você gasta dinheiro com colágeno, mesmo que vai jogar dinheiro no lixo, porque você está inflamado, você está glicado. Vai fazer botox, vai puxar, vai esticar todo, não vai adiantar nada. Porque seu corpo por dentro tá feio, tá ruim, não está funcionando bem. E isso deixa o seu nervo mais sensível. Então vai ter dor. Depende do que você come, você tem dor também. Você não precisa ter um diagnóstico de lesão. Você olhou no espelho, aquela barriga sobrando, um dos motivos que você tem dor no seu corpo é porque você está inflamando o seu corpo. Só que isso daí é uma coisa que todo mundo já sabe. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, quase ninguém sabe. Alimentos saudáveis que podem inflamar o seu corpo, além de gerar dilatação abdominal, má digestão, estufamento. Não estou falando agora que aquilo dali que eu mostrei para vocês é sabido. Qualquer pessoa que entende um pouco do assunto pode explicar aquilo dali para você. Talvez você até já ouviu a respeito desse assunto. Só que o que eu vou te falar aqui agora, pouca gente sabe. Alimento que é saudável, que causa inflamação no seu corpo. Ele não consegue fazer a digestão, mesmo sendo uma coisa saudável. Olha isso daqui. Você vê o caso aqui da Ana e da Jaqueline, que já comia bem, saudável, só que os alimentos não faziam bem ao organismo dela. Toda vez que você come uma coisa e não faz bem ao seu organismo, você vai ficar empazinado, não vai fazer bem a digestão, vai dar dor, principalmente na sua coluna, você vai ficar sentindo feia, aquela barriga estufada para frente. Nossa, eu não comi nada, fiquei assim, parecendo uma sucuri, né? Engoli um bolo, um boi. Olha o videozinho delas aqui. Eu perdi 6 quilos e até anotei aqui, 6.400. Era um pouquinho menos, 6 quilos quando eu falei para você, mas até hoje eu perdi 6.400. 6 quilos e 6.400. Em 21 dias somente. Em 21 dias. É o protocolo que a gente usa, você percebe como é que desinflama o corpo. Exato. E poucas pessoas conhecem um pouquinho a respeito desse protocolo FoodMap, e é muito comum nós brasileiros termos as inflamações, dificuldades digestivas relacionadas a esse protocolo, e por isso que você consegue perder muito peso assim, rápido, porque você desinflama o corpo, não fica mais com retenção, não fica com gases, aí você vê essa grande diferença logo nos primeiros dias. Foi incrível, eu nunca tinha ouvido falar, e olha que eu tenho estudado, procurado, eu assim, nunca tinha ouvido falar. Também tinha aquele inchaço abdominal ali, com o protocolo alimentar que a gente fez também, secou aquilo dali tudo. Não, aquilo ali agora é estilo de vida, né? Agora... Outra coisa também que você falou lá, e eu comia muito, alho e cebola. Exato. Nossa, como é que pode? Que diferença, né? E eu achava que fazia bem, né? Você vê que interessante, no caso aí da Ana, alho e cebola tá fazendo ela mal. Já cuidava da alimentação, cuidava da saúde, mas estava com o corpo todo inflamado, dilatado, região abdominal. Então, essa parte é muito específica de cada pessoa. Você vai precisar aprender e identificar quais alimentos saudáveis, porque a porcaria todo mundo já sabe, né? Hoje em dia, com a internet, com a informação, está acesso para todo mundo. Mas a parte difícil é você aprender a identificar qual alimento saudável que não está fazendo bem a digestão para você. Esse é o nosso quarto ingrediente do bolo da saúde. Você precisa entender quais alimentos saudáveis não fazem bem para o seu corpo. Dá uma olhada na hora que você for mijar quando acabar essa aula aqui. Dependendo da cor da sua urina, um dos motivos que você está com dor no corpo é que você está desidratado. Aqui está uma classificação científica da cor da urina. Se você está ali de fair para light desidratado, você já está com dor no seu corpo porque você não está bebendo água suficiente. Tem gente que está com dor porque não bebe água. Se você não tem água no seu organismo, você não consegue fazer uma boa contração muscular na hora que você vai fazer seu trabalho, mesmo que você não faça exercício. O músculo fica mais tenso, não consegue remover resíduos metabólicos, não consegue dar uma faxina no seu organismo. Não tem boa contração da sua musculatura, os rins ficam sobrecarregados. Então, a cor da sua urina pode estar sinalizando um dos motivos que você está com dor no seu corpo. Então, esse artigo científico mostra a relação entre desidratação e o aumento da dor.
Tudo que eu passo para vocês é científico, tá? Então já foi provado. Pessoa desidratada aumenta a sensibilidade à dor. Um pingo para ela parece que é uma tempestade, porque o corpo está muito sensível. Aí você vai juntando as outras coisas que eu já te ensinei aqui, você começa a entender porque você vive com dor no corpo, mesmo sem ter diagnóstico médico. Se tiver um diagnóstico, a dor é amplificada, porque o seu corpo está mais sensível. Não bebe água direito, com um monte de porcaria, não sabe gerenciar suas emoções. Nem sempre a sede avisa a tempo. Com o avanço da idade, a percepção da sede pode ficar menos eficiente, a pessoa pode estar desidratando sem perceber. A desidratação pode causar cansaço, fraqueza, tontura e, em situações mais graves, levar ao hospital. Agora veja como a falta da hidratação afetou a saúde de Marli e Maria. Emergência, porque eu não conseguia andar, começou a me dar choques na lombar, começou a me dar choque no meio da coluna, e o ciático atacado, eu não sabia o que era, porque eu nunca tive problema de ciático, nunca, eu não sabia. Se você me falasse o que é ciático, eu não sei. Quando eu chego na emergência, eles falaram, você está com ciático e você está com problema nos rins. Eu disse, problema nos rins? Ok, daí eles fizeram o exame lá, e eles disseram, você está desidratada, você tem que tomar mais água. E também aprendi a tomar água. Antes eu só tomava meio litro de água por dia. Hoje eu tomo 3 litros. Eu vejo que é muito importante, sabe? É muito bom, sabe? E eu me sinto melhor hoje do que como 10 anos atrás, sabe? Ficou mais jovem? Sim. Estou bem mais posta, bem mais, sentindo bem melhor, sabe? A pele fica mais bonita, tudo fica mais hidratado, mais energia, tudo melhora. Então você vê a diferença quando você regula a quantidade correta do seu organismo, você vai parar de ter crise, problema nos seus rins, vai parar de ficar com inflamação no seu ciático, a coluna vai ficar desidratada, vai comprimir o disco, vai inflamar o seu ciático, porque você não sabe nem beber água. Então você vai acabar o que? Olha a cor da sua urina, antes de você procurar agulha no pareiro, comece a identificar coisas simples, né? Bebe mais água, porque a água tem várias funções no nosso organismo. E tem muita gente assistindo aqui que está com dor porque não está bebendo a quantidade correta de água. Então, o nosso quinto ingrediente para o seu bolo da saúde, para você ter saúde de verdade, acabar com as suas dores, é aprender a beber água corretamente. E quando for beber água, eu falei isso na aula 1, tem que ter um Celtic Salt, que vai ter 82 dos 84 minerais preservados. Não pode ser o sal comum aí da sua casa, que lá é só cloreto de sódio. Você precisa ter um sal com os minerais preservados e 1 litro d'água. Você dá uma pitadinha ali de mais ou menos 2 graminhas de sal, colherzinha de café, mais ou menos metade dela. Você põe ali 1 litro e bebe água e pronto. 1 litro por dia já vai te ajudar a hidratar bem. Então esse é o quinto ingrediente do seu bolo da saúde. Ciclo circadiano normal. Isso é a maneira que você deveria estar. Que é assim, acordou 6 a 8 horas da manhã, o corpo liga. 8 horas da manhã tem mais energia, mais foco. 11 da manhã até 1 da tarde tem uma boa vigília, o corpo em modo atividade. De 1 da tarde às 4 tem uma pequena queda da normal, aquela sensação ali de preguicinha, de 1 às 4 da tarde. 4 horas da tarde tem outro pico de cortisol que te dá mais ânimo, vai até geralmente umas 7 da noite. Aí depois, lá por volta das 9 horas da noite, um pouco antes, um pouco depois, você já começa a ter a melatonina subir no seu organismo. Melatonina é o que faz você dormir, o hormônio que é produzido para te ajudar a dormir. Depois, por volta das 11 horas ali, até 6 da manhã mais ou menos, você devia ter um sono profundo e uma recuperação. Só que isso não é normal. O normal é isso daí. A pessoa acorda 6 a 8 horas da manhã e já acorda cansada. A pessoa pode dormir o final de semana inteiro, ela pode tirar férias, pode fazer o que ela quiser, ela acorda cansada, a pessoa vive cansada, ela nunca está bem. Aí ali de 8 da manhã a 11 da manhã, tem pouca energia, né? Acordou, mas não está com energia, não está nada. Às vezes bebe muito café para tentar compensar um pouquinho disso. 11 da manhã às 2 horas da tarde, o alerta chega ali um pouquinho mais tarde, começa a ter uma certa energia. A partir das 2 horas até às 5, ela tem uma energia instável, com uma sonolência. A partir de 5 da tarde até 9 da noite, tem uma energia que aparece mais tarde, porque quando o ciclo cardiano está bem ajustado, e essa energia mais tarde faz com que, chega 9 horas da noite, já está acelerada ainda. Então, ela não desliga. Aí vai dormir tarde, vai começar a ter sono só bem mais tarde da noite, um sono que não é profundo e não é reparador.
Quando o sono não restaura, o corpo sente. Muitas pessoas convivem com ronco, apneia ou sono leve fragmentado, quando os horários do sono também ficam desajustados, o corpo pode não alcançar um descanso realmente reparador. Sem um sono de qualidade, o corpo se recupera pior e o sistema nervoso pode ficar mais sensível à dor. Novamente, questão do sistema nervoso. E outra coisa, você fica mais resistente ao hormônio da insulina, que vai causar aquele problema de glicação, oxidação, basicamente vai deixar o seu corpo inflamado ali. Agora dá uma olhadinha quando Adilon e Marcos começaram a regular o sono. Até a dormida melhorou agora. Porque antigamente era uma sanfona desafinada. Hoje é uma orquestra afinada. O ronco foi embora. Tudo isso melhorou. Então, quer dizer, é muito gratificante, viu, Felipe? Realmente é uma mudança de vida. Outra coisa que melhorei também, sono. Sono? Sono. Às vezes eu acordo, eu sou uma pessoa meio ansiosa. Meio não, sou ansioso. Mas agora eu tô vendo que eu durmo com o relógio para me monitorar, né? E meus sonos estão sendo mais direto, sabe? Eu sempre acordo no horário, sem despertador, mas o sono meu tá sendo direto, entendeu? É fantástico, né? Tem alguém que ronca aí? O seu marido, a sua esposa ronca? Quando você cuida da sua saúde de verdade, você melhora até isso, a apneia do sono. Então, quem dorme mal não vai conseguir se livrar das dores. Ter um sono reparador faz parte dos ingredientes do seu bolo da saúde. Então, aqui você tem todos os ingredientes que você precisa para melhorar a sua saúde, acabar com a dor, recuperar de qualquer lesão e de qualquer problema de saúde que você tiver. O seu corpo está todo conectado, está tudo relacionado. Essa é a foto das minhas avós. Já partiram dessa para uma melhor, já faleceram. Ali de baixo, no canto inferior, ali, eu estou com minha avó na cadeira de rodas, mãe do meu pai. Vovó Violeta sempre foi muito ativa a vida dela inteira. Os finais de semana a gente ia para a casa dela, meu pai adorava quando ela fazia uma almôndega. Vamos lá comer almôndega na casa da vovó. E aí, ela teve uma fratura no fêmur. E pouco tempo depois, ela veio a óbito, ela veio a falecer. A partir de 60 anos de idade, pessoas que têm fratura no fêmur geralmente estão sofrendo com uma osteopenia, uma osteoporose, ou seja, o corpo da pessoa já está fraquinho, ela acaba, qualquer queda que ela tem, acaba levando ela a uma fratura muito séria. E quando essa pessoa vai para o hospital, por ela ser uma pessoa que não cuida da saúde dela, baixo nível de massa muscular, baixa densidade óssea, mais todos os problemas que você já tem aprendido aí, a chance dela pegar uma bactéria, um vírus, uma infecção hospitalar é muito alta, e aquelas que conseguem sair do hospital, 30% delas morrem no primeiro ano, 50% morrem nos 2 primeiros anos devido a uma fratura de um fêmur, na bacia. Na época da minha vovó Violeta, eu não conhecia esse bolo da saúde. Eu não sabia o que eu sei, assim como na época da minha vovó Beré. Ali em cima, eu estou do lado dela na cama e minha mãe na outra foto, segurando ela na cadeira de rodas. Vovó Beré passou os 20 últimos anos da vida dela em cima de uma cama, uma cadeira de rodas, sem ter nenhuma paralisia nas pernas. Por quê? Foi desenvolvendo vários problemas de saúde, aqueles estágios de problemas de saúde que vocês aprenderam comigo na aula 1. Vários medicamentos, vários procedimentos médicos, toda hora uma coisa, ganhando muito peso. Chegou um ponto que era necessário um mini guindaste para poder ajudar a levantar ela para pôr de um lugar para o outro, tão pesado que a vovó ficou. Minha mãe tinha que dar banho nela, minha mãe sempre cuidou dela com muito amor. Ela e todos os irmãos eram 12, só que minha mãe estava mais próxima, ela que cuidava mais. Então pôr fralda, dar banho, levantar. Minha avó passou os últimos 20 anos da vida dela sobrevivendo. Os problemas de saúde eles vão agravando. Começa com uma coisa simples, uma dorzinha hoje que você tem na coluna, no joelho, vai agravando depois para coisas mais graves. Na época das minhas avós, eu não sabia o que eu sei, eu não pude ajudá-las. Mas hoje, eu consigo ajudar quem tiver o interesse de tentar uma vaga comigo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui detalhadamente como que funciona o tratamento individualizado Viver Sem Dor. Esse é um programa que está estruturado em 4 meses. O objetivo é acabar com as dores enquanto você fica em forma com segurança. Para quem é o tratamento Viver Sem Dor? Quem sente dor ou incômodo, mesmo sem diagnóstico de lesão, quem já possui um diagnóstico, quem quer ficar em forma com segurança. Para quem não é, para quem está satisfeito com a própria condição atual e não deseja fazer mudanças. Como que funciona?
Primeira semana, você vai receber o acesso ao meu aplicativo, no qual você vai preencher uma consulta individualizada, e aí você vai enviar 3 fotos posturais para que eu analise o seu mapa postural. Todos nós vamos nos encontrar ao vivo no Zoom, para a gente esclarecer dúvidas e orientar os próximos passos, e aí eu vou montar o seu protocolo DRB. Felipe, o que é o protocolo DRB? É um protocolo de 15 semanas divididos em 3 fases. Primeira fase, vamos desinflamar o corpo. Segunda fase, reconstruí-lo. E terceira fase, blindá-lo contra novas dores e lesões. Então, na fase inicial, nas 5 primeiras semanas, você vai receber um treino músculo-físio desinflamar. O treino músculo-físio é o treino que combina musculação com a fisioterapia. Na versão casa ou academia, você escolhe onde você quer realizar o seu treino e uma estratégia nutricional específica para cada etapa. Da primeira etapa é o Food Map combinado com a anti-inflamatória. Resultados da primeira fase: corpo desinflamado e sem dores, sensação de corpo mais leve, em alguns casos até 7 quilos de redução de peso. Segunda fase, reconstruir o corpo. Você recebe um novo treinamento músculo-físio focado em reconstruir o seu corpo, sempre versão casa ou academia, você escolhe onde vai fazê-lo, com a estratégia nutricional low carb, onde vamos reduzir o carboidrato da sua alimentação para você não ter mais alimentos com alta carga glicêmica, para parar de inflamar o seu organismo. Resultados da segunda fase: mais energia e disposição, corpo mais resistente à rotina diária, melhora do sono e redução do cansaço mental. Terceira e última fase, você recebe um novo treinamento, blindar, para poder fazer em casa ou na academia também, com a outra estratégia nutricional, jejum intermitente, para ensinar o seu corpo a usar a gordura como fonte energética para remover células danificadas. É a estratégia utilizada hoje em dia em pessoas que estão buscando longevidade e qualidade de vida. A estratégia mais estudada atualmente pela ciência. E guess what? Desde a época de Jesus, a gente já fazia o jejum, né? Você acordava, antigamente não tinha uma geladeira para você abrir e pegar comida, tinha que caçar. As pessoas comiam de 1 a 2 no máximo ali, quando tinha muito 3 vezes ao dia, não passava disso, geralmente é 2 refeições no máximo por dia. Só que hoje toda a pessoa quer comer, né? Então essa estratégia da longevidade, além de deixar você com mais energia, mais disposição, vai ajudar você a aumentar a sua massa muscular, já vai ter uma postura consolidada nessa fase. O que é isso? Não vai pensar para manter a postura, o corpo mais forte, definido e resistente às dores. Seu planejamento na palma da mão. Todo o seu planejamento ficará organizado, disponível dentro do meu aplicativo para que você saiba exatamente o que fazer em cada etapa do tratamento. Veja o que essas pessoas que já utilizaram o aplicativo disseram sobre essa experiência. Só para você mexer no aplicativo, você teve alguma dificuldade? Não, foi tranquilo. Fácil de mexer? Fácil, eu achei fácil. E aí, depois que eu descobri que ainda dava para mandar mensagem para você ali mesmo do aplicativo, melhorou. É igual o o WhatsApp, né? Dá para fazer tudo ali, né? Você tem alguma dificuldade em mexer no aplicativo? Não. Os exercícios tutoriais, eles estão bem explicados? Bem explicadinho. Não, tá fácil, sim. Eu já até paguei um aplicativo uma vez, só que é totalmente diferente. Não o professor falando assim, não, parece um robô, sei lá, explicando só o exercício rapidinho, sabe? Não tem nem comparação, é mais desenho. Eu não tenho nem comparação. Tipo assim, e você explica muito bem, você explica de frente, depois vai de lado e com calma, né? Entendeu? É um tutorial, né? Uhum. 66 anos. Não, 65, não tô ainda. Tá querendo aumentar mais um pouquinho. E aqui, você tem alguma dificuldade em usar o aplicativo na academia para malhar? Não, gente, eu sou assim, no instantinho eu pego os exercícios. Depois não preciso nem de olhar aquilo mais. Eu falei com a Sandra, eu não olho. A Sandra vai, qual é a próxima? A próxima é esse, Já sabe, você já já sei de qual exercício, ó. Começo com o stretch, depois vou lá, faço lá aquele lá do ombro, depois faço aquele da perna, depois volto lá pra cima, faço aqueles 2 de perna, depois volto lá pra baixo outra vez, já decorei. Vou lá pra baixo, faço aquele leg press, não é aquele que você faz em coisa, depois volto lá pra cima, faço o panturrilho. Já decorei o exercício, já tá na minha cabeça. É fácil lá quando você pega o aplicativo para você mexer, você tem alguma dificuldade em fazer aquilo dali? Não, tem não. Mas, eu falei aqui, já é a segunda vez que eu faço, já é a segunda semana que eu começo a fazer, já tenho exercício de cor.
Você vai receber também acesso à comunidade exclusiva de alunos. Todos vocês sabem que o ambiente determina aonde você vai chegar. Você não consegue alterar o ambiente dentro de sua casa, talvez, no seu ambiente de trabalho, mas o ambiente virtual você vai conseguir alterar. Você vai ter acesso aos alunos faixa preta, são pessoas que já passaram pelo Viver Sem Dor e podem compartilhar o que elas fizeram para ajudar você na sua jornada, além de estar envolvido com outras pessoas que vão estar iniciando a mesma jornada que você. Você vai ter acesso à Masterclass Como Gerenciar as Emoções com o Dr. Frederico Porto, que é meu primo de 2º grau, que é filho do Dr. Laí Ribeiro. Sim, eu sou parente do Dr. Laí Ribeiro e você vai ter acesso a essa Masterclass com ele, que ele fez um treinamento fechado com meus alunos. Eu vou dar acesso a essa Masterclass para você estudar, aprender como ninguém mais, ninguém menos, aí com o filho do Dr. Laí Ribeiro, para você aprender a ser uma pessoa com carga alostática baixa, uma pessoa que vai saber colocar um ponto final das coisas, não vai ficar corroendo essas mágoas, esse estresse, essa falta de perdão dentro de você. Quinto, protocolo sono restaurador. Você aprenderá a construir um sono mais profundo e reparador. O protocolo melhorará a qualidade do sono nos primeiros 30 dias, sem recorrer a estratégias que mascaram o problema. Até quem já dorme bem vai descobrir o que é acordar realmente recuperado. Então, quem aplica esse protocolo direitinho, como eu vou te ensinar, nos primeiros 30 dias, muda a qualidade do sono, que você vai ficar surpreso. Se você dorme bem, todas as funções do seu corpo começam a ser ajustadas, o seu sistema nervoso vai ficar mais calmo, ele vai entender, poxa, agora eu consegui descansar. Vai acabar aquele cansaço mental, sabe? Aquela fadiga que você sente porque você não tem conseguido descansar. E melhor, sem ficar recorrendo a medicamentos que ficam apenas mascarando a verdadeira causa da sua dificuldade ou do seu sono ruim. Isso tudo é que você precisa para acabar com as dores nos próximos 30 dias. Consulta individualizada, protocolo DRB, comunidade exclusiva de alunos, Masterclass, como gerenciar as emoções com o filho do Dr. Laí Ribeiro, protocolo sono reparador. E ainda eu vou te dar alguns bônus gratuitos, ou seja, você não vai pagar nada por esses bônus quem conseguir uma vaga comigo. Primeiro bônus, 4 mentorias em grupo ao vivo no valor de $1.200. Em 4 encontros ao vivo no Zoom, você poderá falar diretamente comigo, tirar suas dúvidas e receber orientações específicas para o seu caso. Não é via carta, não é via e-mail, é ao vivo comigo no Zoom. Vai receber 4 mentorias ao vivo. Segundo bônus, análise de movimento no valor $600. Sempre que quiser confirmar a execução de um exercício, grave um vídeo e me envie. Eu mesmo analisarei o movimento e, se necessário, indicarei os ajustes para você. Você vai ter esse acesso direto a mim. Para qualquer correção, feedback que você precise, você vai enviar um vídeo seu que eu mesmo vou estar analisando. O valor desse bônus, se você fosse comprar separado, é $600. Você vai ganhar ele gratuitamente. E o terceiro e último bônus, para mim, esse é o melhor de todos, que é a consultoria individualizada de bolso no valor de $1.000. Você vai ganhar de graça a consultoria individualizada de bolso. Então, dentro do aplicativo, você terá um canal de mensagem direto comigo, igual ao WhatsApp, de segunda a sexta-feira, poderá enviar suas dúvidas por texto para mim, sem intermediários. Alguma vez o seu médico, seu fisioterapeuta, algum profissional que você foi, te passou o WhatsApp dele para você ficar tirando dúvida com ele de segunda a sexta? Então, dentro do meu aplicativo, você vai ter o acesso diretamente a mim, ao invés de encaminhar você para alguém da minha equipe, você vai falar comigo diretamente por mensagem de texto para eu ir te guiando ao longo da sua jornada. Para mim, esse é o melhor bônus. O valor dele sozinho é $1.000. Eu não sei se eu vou conseguir oferecer ele no futuro novamente, devido à alta demanda que a gente já está tendo, muitos alunos, então a gente deve começar a vender separado ou parar de oferecer esse bônus. Então, para mim, esse é um dos melhores bônus. Só ele sozinho eu cobro $1.000 e você vai ganhar ele de graça. Quem conseguir uma vaga recebe consulta individualizada, protocolo DRB, comunidade exclusiva de alunos, Masterclass Como Gerenciar as Emoções, protocolo sono restaurador, 4 mentorias em grupo ao vivo, análise de movimento e consultoria de bolso. A saúde não é tudo, mas sem saúde, tudo não é nada.
Muitos dos meus alunos chegaram até mim depois de gastar milhares de dólares com consultas, exames, medicamentos e tratamentos isolados, sem compreender a verdadeira causa das dores e sem conseguir uma melhora duradoura. Olha o que eles contam sobre tudo o que tentaram antes do viver sem dor. Da cirurgia para o joelho. Foi coisa de $5.000, mas é um absurdo. As injeções, eu lembro que na época ela me falou que ia custar 1.000 cada uma. Em 2025, para você ter uma ideia, a gente atingiu o out of pocket, que é 7.000. Então, quer dizer, foi muito dinheiro, né? Eu acho que eu gastei uma média de uns 7 a 10 mil em 2 anos e meio. Uau. Eu creio que foi mais de $10.000. Uau. É porque são 25 anos, né? Se for fazer as contas, é muito tempo, né? Remédio daqui, vai ali, compra um pacote de sessões de quiroprata, copay, tem isso tudo. O valor seria $70.000. Nossa. Mas, como ele é conhecido, esse é um sócio, ele me fez por $15.000. Uau. Fora os MRI pagos, as fisioterapia, até então eu não tinha conseguido o seguro do hospital. Então você fez 3 cirurgias de prótese no mesmo joelho? No mesmo joelho em menos de 3 anos. No Brasil, você gastou da primeira R$30.000, fora a passagem daqui para lá, ficou sem trabalhar. Uau, você gastou aí mais de uns R$150.000 tranquilamente. Ah, mais por causa que os exames tudo pagava particular lá. Dinheiro que eu estava economizando para comprar uma casa para mim. Como assim? Então o dinheiro que você ia comprar a casa foi pro joelho? Foi pro joelho. Já pensou isso? O dinheiro que a pessoa estava juntando para comprar uma casa aqui, gastou para fazer cirurgias no joelho e pior, né? Sem resolver nada ainda. Fez 3 cirurgias e não resolveu o problema dela. O dinheiro não é a pior parte, né? A Ana ali gasta $30.000 e ir para o Brasil, deixar de trabalhar. A Adriana, mais de $15.000 com exame, 3 cirurgias na coluna, teve que sair do trabalho da faxina. Até a Maria, a Marta, mais de $10.000. O maior preço não aparece nessa conta que as pessoas pagam. É gastar todo o dinheiro, enfrentar cirurgias e outros tratamentos, continuar com os problemas e perceber que pouco a pouco você está perdendo a sua independência. Tem gente que não está percebendo, mas já está subindo escada com dificuldade, já não consegue trabalhar como antes. Tem algumas pessoas aqui nos Estados Unidos que não têm nem os filhos para poder cuidar delas quando elas precisarem de alguma coisa. Tem gente que fala, daqui a pouco eu tenho que voltar para o Brasil, que eu não estou aguentando mais nada. E você imagina, você sai do Brasil com saúde, aí você chegar lá sem saúde. O que você acha que as pessoas vão pensar de você? Agora todo mundo vai ter que mudar a vida dela para cuidar do doente que chegou dos Estados Unidos. Tem gente que mal tem uma aposentadoria aqui nos Estados Unidos, e se tiver ainda, o Social Security paga de $1.500 a $2.000 por mês, que é a média. Como é que você vai pagar um aluguel, comprar comida, comprar remédio? Como? Você vai parar onde? Num asilo? Você não vai conseguir limpar sua bunda igual minha avó? Você vai cair no chão, vai fraturar o seu fêmur? E vai morrer devido a isso também? O seu emocional vai para onde? A carga alostática sua vai ficar lá em cima. Aí para você, daqui a pouco, ter um diagnóstico de um câncer, de alguma coisa mais séria também, não demora muito. É isso que a ciência mostra para gente. O dinheiro, $30.000, o que é isso? Perto da sua saúde, da dependência que você perde. Aliás, você perde a sua independência. Você ganha dependência de outras pessoas. Gasta rios de dinheiro e fica cada vez mais doente. O investimento no viver sem dor é de $5.000. Se você comparar isso ao que muitos já gastaram, ou ainda podem gastar dentro do sistema da doença, esse valor ganha outra perspectiva. Compara isso com $30.000 de cirurgia, com você não conseguindo tomar um banho sozinha. Você viajando tudo quanto é lugar, procurando especialista, largando o seu trabalho, não podendo mais trabalhar numa faxina, numa construção, seja o que for, ou você que já está aposentada também, você não conseguir ter segurança para ficar dentro de casa sozinha, cair no chão, não conseguir nem levantar do chão. Eu sei que $5.000 não é acessível para todo mundo, mesmo sabendo que muitos já gastaram esse valor ou muito mais com médico, remédio, injeções, fisioterapia, quiropraxia e cirurgias, continuando sofrendo com as mesmas coisas. Neste domingo, vou abrir algumas vagas com uma condição muito especial.
você não vai investir 5 mil dólares. Quem conseguir uma dessas vagas não vai investir nem a metade desse valor. Ou seja, não vai pagar nem 2.500 dólares. Apenas uma entrada de 389 dólares e depois mais 2 parcelas no mesmo valor, com 30 dias de intervalo entre cada parcela. E para quem, assim como eu, prefere resolver tudo de uma vez e não ficar com parcelas para pagar, vai ter uma condição ainda melhor, 997 à vista. Forma de pagamento, você pode usar qualquer cartão de crédito, débito, Apple Pay, Google Pay, PayPal ou Zelle. O Zelle é somente para pagamento à vista. Muita gente pergunta, Felipe, cartão aqui nos Estados Unidos não parcela igual no Brasil. Exatamente. Quem parcela para você é a nossa empresa. Então, se você escolher o pagamento parcelado, você só precisa ter disponível o valor da entrada de 389 dólares para começar. Depois, as próximas 2 parcelas no mesmo valor, com intervalo de 30 dias entre elas. O PayPal pode parcelar para você mesmo que a compra seja paga à vista. A opção vai aparecer dentro da sua conta do PayPal após você fazer o pagamento à vista. Isso é condicional na sua conta se você tiver isso aprovado. Então, você pode, se você conseguir uma vaga, você escolhe a opção de pagar à vista, utilizando a forma de pagamento PayPal. Depois de processar o seu pagamento dentro da sua conta do PayPal, se ela for habilitada por eles, não é conosco, você consegue pagar em 6 vezes sem juros nenhum. A condição é oferecida diretamente pelo PayPal e a aprovação acontece depois da compra. Isso é com o PayPal. Se a sua conta se qualificar, você ainda paga em 6 vezes para eles sem juros nenhum. Eles pagam à vista para a nossa empresa e você vai pagando eles num período de 6 meses sem nenhum tipo de cobrança adicional. Mas eu ainda tenho alguns presentes para você que está decidido a tentar sua vaga no domingo com essa condição especial. O primeiro é o seguinte, mesmo sendo um serviço totalmente individualizado, em que eu vou analisar o seu caso e montar todo o seu planejamento, eu dou 7 dias de garantia para todo mundo que conseguir uma vaga. Ou seja, você entra, eu analiso o seu caso, você conhece o programa por dentro, e se dentro desses 7 dias, por qualquer motivo, você mudar de ideia, eu devolvo 100% do valor que você investiu. E ainda vou dar mais 2 presentes somente para quem estiver dentro do grupo VIP no WhatsApp. Daqui a pouco eu vou falar como entrar nesse grupo. Primeiro é o desafio Você Feliz e Sem Dor em 21 dias. O valor desse desafio separado é 597 dólares. Esse é o desafio que vocês viram as entrevistas eu perguntando para as pessoas. Quais foram os resultados que você teve nos primeiros 21 dias de acompanhamento? Aí elas começam a falar que já acabou com a dor, aquilo tudo que vocês já viram, em apenas 21 dias. Elas aplicaram esse desafio, que eu vou dar de graça, vou falar daqui a pouco como que você pode consegui-lo entrando nesse grupo VIP. E também vou dar a garantia de resultado no valor de 997 dólares. Como que funciona? Se você seguir todas as orientações nos 4 meses e você não acabar com as suas dores, eu devolvo 100% do seu investimento. Você já foi a algum médico, quiroprata, fisioterapeuta, a pessoa olhou para você e falou, se você fizer tudo o que eu te falar e isso não resolver o seu problema, eu devolvo todo o seu dinheiro? Eu duvido que você já foi em alguém que te deu essa garantia. Você comprou um pacote de quiropraxia, que você fez uma cirurgia, que você foi no médico, que você foi na fisioterapia, a pessoa falou, olha, se você seguir tudo que eu te passar e você não solucionar suas dores, eu te devolvo todo o seu investimento. Alguém já fez isso? Domingo, as vagas abrem às 7 horas da manhã, primeiro no grupo VIP. Prioridade exclusiva no grupo VIP. Durante essa primeira hora, quem estiver no grupo VIP poderá tentar garantir uma vaga com a melhor condição e os presentes especiais que eu acabei de mostrar. Às 8 horas da manhã, acontece a abertura ao público geral, se ainda houver vaga. O acesso será liberado para o público geral. O link do grupo VIP já foi enviado aí agora no chat da transmissão ao vivo e também está fixado logo abaixo do vídeo. Então, para você ter mais chances de conseguir uma vaga, e uma vaga com as condições especiais, você precisa estar no grupo VIP. O Luiz já subiu aí no chat
do ao vivo, o link para você solicitar a sua entrada. Nossa equipe vai adicionar uma pessoa por vez. E depois aqui também, abaixo desse vídeo, tem o link para você solicitar a sua entrada no grupo. Então, entre 7 horas da manhã e até 8 horas da manhã, a gente vai abrir as vagas somente dentro desse grupo. Se você quer tentar uma vaga, você precisa estar dentro desse grupo. Se sobrar vaga, a gente às 8 horas da manhã abre para o público geral. Então, o link já foi liberado, você pode aí já solicitar a sua entrada, que a nossa equipe vai estar te adicionando em uma, tá? Depois que você solicita a sua entrada, tem que ter um pouquinho de paciência, que a minha equipe vai olhar uma pessoa por uma pessoa para poder aceitar dentro desse novo grupo do WhatsApp. É um novo grupo, não tem nada a ver com os outros grupos aí que vocês participaram. É um grupo específico, exclusivo para abertura de vagas nesse domingo, às 7 horas da manhã, no horário aqui de Nova York. Felipe, eu moro na Califórnia, eu moro em Las Vegas. O que eu faço? Coloco o despertador. É 7 horas da manhã, horário de Nova York. O fuso horário vai ser diferente em outros estados. Basta você colocar o seu despertador, levantar para você tentar uma vaga. 2 orientações para aumentar suas chances no domingo. Avise a operadora do cartão. Se for pagar com cartão, ligue para a operadora e avise que fará uma compra no domingo às 7 horas da manhã. $997 à vista ou $389 quem for pagar o parcelado. Quem for fazer Zelle, não precisa se preocupar, obviamente, com isso. O Zelle vai ser informado somente dentro do grupo VIP do WhatsApp. Felipe, por que eu tenho que fazer isso? Qual foi a última vez que você fez uma compra no domingo às 7 horas da manhã? Provavelmente você nunca fez isso. Então, a sua operadora de cartão, ela pode ver isso como uma atividade suspeita, até você ligar para explicar, aí você já perde a oportunidade. Segunda coisa, programa o despertador agora, coloque o alarme e entre no grupo VIP alguns minutos antes da abertura da vaga. Então, já põe o seu despertador para 6h45. Make sure o seu celular vai estar conectado na bateria, para não acabar a bateria e você não receber a notificação com o link para você fazer a sua inscrição. Quem conseguir uma vaga no domingo recebe isso tudo. Consulta individualizada, protocolo DRB, comunidade exclusiva de alunos, masterclass como gerenciar as emoções com o filho do Dr. Laí Ribeiro, protocolo sono restaurador, 4 mentorias em grupo ao vivo, análise de movimento, consultoria de bolso, 7 dias de garantia para todo mundo após a data da compra, desafio você feliz e sem dor, 21 dias, aquelas entrevistas que vocês veem constantemente eu fazendo com as pessoas e a garantia de resultado. Seguiu tudo que eu passar durante os 4 meses, se não acabar com as dores, eu devolvo 100% do seu valor investido. Esses são os 2 presentes, né? O desafio, a garantia do resultado, são presentes VIP, exclusivo para as vagas entre 7 e 8 horas da manhã, dentro do grupo VIP do WhatsApp. A gente sempre se coloca no back burner, como diz aqui nos Estados Unidos, na parte de trás do fogão. Especialmente mães, avós, é sempre assim, a gente bota os outros na frente e vai deixando a gente para trás. Mas a gente é a coluna que segura tudo. Então, se a gente cair, todo mundo cai. Então, não desistam. Eu fico até emocionada, porque foi uma coisa tão diferente para mim. Mudou a minha vida, de fato. Que legal, Mário, que legal. Que mensagem, né? Isso aí que você falou, muito profundo, porque pensa muito no outro, né? Exato. Você não se cuida e aí a vida vai passando. Essa mãe brasileira, né? A gente sempre se coloca para trás. Então, quer dizer, você não se cuida e você acaba sendo um problema para os outros que você cuidou tanto. É exatamente isso. Vai passando os anos, muitas mães principalmente, vai cuidando de todo mundo. Filho, marido. Chega num ponto que ela está precisando de cuidado e às vezes não tem ninguém para cuidar dela. Então agora, quem realmente está interessado, está disposto a conseguir essa vaga no domingo, já se prepare com antecedência. Já entra aí no grupo, despertador, liga para a sua companhia de cartão, ou se for fazer Zelle, depois você vai receber as informações, para você não ser mais uma vítima do sistema da doença, como tantas pessoas já foram, talvez você já foi também.
Que Deus abençoe você, a sua casa, Ele proteja vocês, que Ele te dê força para passar por momentos difíceis que você possa estar passando na sua vida. Hoje, a comunidade de imigrantes aqui nos Estados Unidos está passando por momentos delicados, às vezes não é com você, mas um conhecido. Então, pode ter certeza que Deus está com você, está te protegendo, está te orientando, está te guardando. É o meu desejo para você e toda a sua família. E também desejo aí sorte, né? Desejo que Deus ajude aquelas pessoas que estão precisando mesmo dessa vaga, que consigam aí no domingo, se planejem antecipadamente. Agradeço a todos vocês pela atenção ao longo dessa semana, Você Sem Dor. Fiquem bem, fiquem com Deus e tenham uma excelente e abençoada noite.